Muito bem, irmãos, nós estamos estudando já há alguns meses, estamos estudando 1 Timóteo. E eu cheguei com os irmãos domingo passado em 1 Timóteo 5, de 17 até o 21, foi o texto que nós lemos. E eu falei para os irmãos que esse texto de 1 Timóteo 5, 17 a 21, tem dois privilégios do pastor e duas privações do pastor. São dois privilégios e duas privações. Então está equilibrado, né? O pastor tem dois privilégios, mas tem duas privações para equilibrar. Ok? Mas eu só consegui falar sobre um privilégio, então não falamos sobre o texto todo. Então vamos fazer a leitura do texto, 1 Timóteo 5, 17 a 21. O texto diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Até aqui, esse é o nosso texto, é o texto sobre o qual temos falado. Depois o texto muda levemente de assunto, muda um pouquinho, não totalmente, mas levemente de assunto. Então eu resolvi manter a divisão dentro dos limites do 17 até o 21. E na semana passada, nós apontamos, eu falei de 2 privilégios e 2 privações do pastor, e um dos privilégios, o primeiro, que eu mencionei aqui, foi ser considerado merecedor de um valor elevado. Os irmãos devem se lembrar dessa frase: ser considerado merecedor de um valor elevado. E nós conversamos, foi feita aqui a exposição dos versículos 17 e 18. Eu expliquei para os irmãos cada parte dos versículos. Então os irmãos se tornaram doutores nesses 2 versículos aqui, porque eu expliquei direitinho para os irmãos cada itemzinho que compõe esses 2 versículos aqui. Então, nós aprendemos que o texto fala de presbíteros. A palavra presbítero, nós aprendemos, no Novo Testamento se refere a pastores, também chamados de bispos. Por quê? Porque às vezes o pastor é chamado de presbítero, porque presbítero significa ancião, uma pessoa idosa. Mas você não é idoso. Eu não sou idoso. Então por que é chamado? Porque eu, na minha função, recebo o título de presbítero, porque ainda que eu não seja idoso, eu exerço as funções de uma pessoa idosa. Em que aspecto? Na sociedade antiga, a pessoa idosa, ela realizava funções de conselheiro, ela realizava funções de juiz entre partes que estavam litigando. Então, dentro da igreja, o pastor encarna essas funções. Quando o pastor dá conselhos para você e ensina você questões sobre como se comportar, como levar a vida, como adotar uma filosofia de vida lícita, correta, bíblica, e quando o pastor tenta dirimir ou solucionar questões, litígios entre os irmãos, nesses momentos o pastor está atuando como um presbítero, como um ancião, como um velho sábio, né? Barba comprida, branca, né? Lá, um velhinho ali, dando os conselhos e dizendo: olha, você não pode agir assim, você não pode agir desse jeito, olha, vocês 2 brigaram, vocês têm que fazer as pazes. Então, nesse momento, o pastor age como um ancião, como um presbítero. Outras vezes ele age como um episcopos. O que é um episcopos? É um supervisor. Outras vezes o pastor age como isso, como um supervisor, um bispo. Bispo é isso. Bispo é um supervisor. Às vezes o pastor tem que agir assim. Aliás, o tempo todo o pastor age assim.
pastor age como supervisor o tempo todo. O pastor anda pela igreja supervisionando tudo. Os irmãos estão cochichando, eu chego e fico tentando ouvir o cochicho. Estou supervisionando. Alguém não veio à igreja, eu tenho que supervisionar. Por que não veio à igreja? O que está acontecendo? Eu vejo um casal, um sentou aqui, outro lá atrás. Eu estou vendo, mas por quê? A esposa sentou aqui na frente e o marido sentou lá atrás. Eu estou supervisionando. Então o pastor se mete na vida dos outros? Claro que se mete. O tempo todo se metendo na vida alheia, supervisionando, olhando se tudo está bem. É por isso que quando o pastor passa, os jovens ficam com medo. Porque eles sabem que eu estou supervisionando. Não é para ficar com medo. Eles ficam assustados, param de falar, começam a cantar hino. Mas quando começam a ler a Bíblia. Por quê? Porque o pastor está supervisionando. E eu faço isso mesmo, não é segredo. Os irmãos estão almoçando lá embaixo, não estão? Eu desço lá para supervisionar. E olho as mesas, quem está sentado com quem saiu, quem ficou. Estou supervisionando. Nesse momento, quando eu supervisiono a igreja e a vida, a conduta dos irmãos, eu estou agindo como um episcopos, como um bispo. Quando eu alimento os irmãos, estou agindo como um pastor. São vários títulos diferentes para a mesma função, dando ênfase a certos aspectos dessa mesma função. Então aqui o texto está falando de presbítero, o presbítero é pastor. E o texto está dizendo que o presbítero, o pastor, deve ser considerado merecedor de um valor elevado. Nós dissemos na semana passada que é possível, a palavra que aparece aqui como honorários, é possível essa palavra se referir à honra. Nós dissemos isso. Ou seja, um grupo, certos pastores devem ser considerados merecedores de uma honra maior. Mas a palavra honra aqui também pode significar, como significa em outros contextos, pode significar salário, material, pagamento, dinheiro. Nesse texto aqui, olhando para o versículo 18, que faz algumas alusões ao Antigo Testamento, tudo indica que o apóstolo Paulo está falando sobre salário, sobre pagamento, sobre dinheiro. Porque ele menciona no versículo 18, não amordaces a boca do boi quando ele pisa o trigo, está falando de coisa material, de sustento material, de comida, e o trabalhador é digno do seu salário, um mistós. Uma ênfase aqui no pagamento, dinheiro. Então parece que o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui é que o pastor, alguns pastores, são merecedores de um salário dobrado. Ok? Mas eu expliquei para os irmãos que não era um sermão de sindicato dos pastores, pedindo aumento, nada disso, né? Ivan ficou mais tranquilo, né? Sindicalista aí de carteirinha, né? Ficou mais tranquilo, sabendo que não era um sermão de greve, de grevista, de pastor pedindo aumento, nada disso, ok? Mas, mesmo porque o texto fala que não é qualquer pastor que merece isso. O texto fala dos pastores que presidem bem, e nós explicamos o que significa presidir bem. E dentre esses pastores que presidem bem, os que merecem dobrados honorários são aqueles que se ocupam da pregação, que se afadigam, não se ocupam. Nós falamos do verbo afadigar-se. A pessoa que sua, a pessoa que se empenha, a pessoa que sofre, a pessoa que se dedica chega à exaustão. É o homem que chega à exaustão, se dedicando à pregação, à palavra, como é mencionado aqui, que certamente se refere, é muito possível que se refira à pregação do evangelho, quando fala palavra, e o ensino, que seria a exposição da sã doutrina. Os homens que presidem bem a igreja, aí são episcopos, né? Bispos que presidem bem, supervisionam, lideram bem, e além de fazer isso também se afadigam, chegam quase à exaustão, se dedicando à pregação do evangelho e ao ensino da sã doutrina. Esses homens merecem um salário dobrado. Geralmente são os que ganham menos, mas são os que merecem mais. E geralmente quem não faz nada disso é quem ganha mais. A igreja brasileira inverteu tudo, né? Tem pastor que não faz nada disso, não preside nada, não prega nada, não ensina nada, e recebe salários que chegam a ser até imorais, né? Enfim, mas o texto ensina isso. Então, encontrando um presbítero assim,
conhecendo um presbítero assim, saberemos, olha, esse homem é merecedor de uma honra maior, de um reconhecimento maior, inclusive no âmbito dos seus vencimentos. A Bíblia fala sobre esse assunto, é curioso. A gente pensa que a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala sim sobre isso. Okay? E nós aprendemos isso e falamos bastante sobre esse texto. Os irmãos, eu citei alguns exemplos de pastores que foram assim no passado, deve ser o ideal de todo pastor. Eu não me considero um pastor que merece dobrados honorários, pode ficar tranquilos, porque eu não acho que eu estou me encaixando aqui. Então, podem ficar tranquilos. Será que o pastor está pedindo para dobrar o salário? Não, não é isso. Estou só pregando a passagem bíblica, só isso. Porque eu não me considero um homem que se encaixa nesse perfil. Eu acho que ainda tenho que adquirir isso na minha vida. Não cheguei ainda nesse padrão aqui. Não cheguei ainda nesse padrão. Talvez um dia eu chegue, né, mas não cheguei ainda. Acho que o que os irmãos pagam para mim, eu acho que é até mais do que eu mereço, na verdade. Muito bem. Veja agora no versículo 19. No versículo 19 nós temos um segundo privilégio do pastor. Veja aí o segundo privilégio do pastor. Qual é o segundo privilégio do ministro, do presbítero, do bispo, daquele que pastoreia? Então, se o primeiro privilégio é ser considerado alguém de valor elevado, o segundo privilégio é ser considerado merecedor de crédito mais elevado. Agora, aqui não é crédito de dinheiro, não é isso, né? Aqui muda, agora muda. Agora não fala mais de dinheiro aqui, ok? Ele é merecedor de crédito mais elevado. Então veja aí o versículo 19. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Note bem, por que o apóstolo Paulo escreve isso exatamente para Timóteo? Porque Timóteo era um delegado apostólico. Há muitos que dizem que Timóteo era um pastor. Nem sempre essa palavra se encaixa bem no perfil do ministério de Timóteo. É um pouco difícil. Talvez ele tenha exercido algumas funções pastorais, onde ele ficou, tudo mais, mas parece mais correto nós olharmos Timóteo como um delegado apostólico. É uma função que não tem mais, porque não tem mais apóstolo. Mas tem apóstolos piratas por aí, está cheio de apóstolo pirata. Mas apóstolo de verdade não tem mais. Então, a função de delegado apostólico, alguém que é um braço direito de um apóstolo, que vai a um lugar realizar e obedecer algumas orientações impostas por um apóstolo, esse cargo, delegado apostólico, não tem mais. E parece que Timóteo e Tito se encaixam nisso, como delegados apostólicos. Nessa função de delegado apostólico, uma das funções de Timóteo era estabelecer, de Timóteo e de Tito, era estabelecer pastores. Veja em Tito 1, vire as páginas um pouquinho. São apenas algumas páginas que você vai virar para frente, para chegar em Tito. E veja uma função do delegado apostólico aqui. Olha só no versículo 5. Tito 1,5. Parece que Timóteo se encaixava nisso também que é dito sobre Tito aqui. Então fala assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Nós não sabemos ao certo o que é, dá para perceber alguma coisinha ao longo da carta, mas ele completa dizendo: bem como em cada cidade, a Creta era uma ilha, não era uma cidade, Creta era uma ilha, tinha várias cidades na ilha, para que em cada cidade constituísses presbíteros. Então, uma das funções do delegado apostólico era constituir presbíteros nas igrejas. O apóstolo Paulo não podia ir lá constituir os presbíteros eram constituídos através de eleição, eles tinham, a igreja votava. Eu pedi para que alguém controle esse negócio de ficar entrando e saindo. Não é para entrar e sair, ok? Então alguém controle. Criança não entende, a criança não sabe.
Então tem que, senão vai... Os irmãos vão perder o que eu estou falando para ver a criança entrando e saindo. Ok? Então não pode. Aí depois eu não vou falar de novo, né? Não tem como. Ok? Então controlem aí, segurem, colocam um laço, amarra na porta, não deixa sair. Controlem a coisa lá dentro, lá na entrada, senão vai atrapalhar. Então vejam. O presbítero era estabelecido através da votação, a igreja votava, a igreja levantava a mão e votava para escolher, o apóstolo Paulo ensina, o livro de Atos ensina isso em Atos 14, que as igrejas votavam para escolher o pastor, né? Mas tinha alguém que tinha que presidir isso tudo. Então quem presidia, quem promovia essa eleição era o delegado apostólico. Então Timóteo fazia isso, ele estabelecia pastores. Tito fazia isso, estabelecia pastores, promovia a eleição de pastores. Agora note bem, um homem que faz isso, ele acaba se tornando, quer queira, quer não, até por ser um delegado apostólico, ele acaba se tornando uma espécie de líder dos pastores. Não é verdade? Ele se torna, se existem os bispos, ele se torna uma espécie de arcebispo. O bispo principal, um arquipastor, um arquiancião, o ancião principal, o pastor principal, o bispo principal, ele acaba se tornando isso. Esses cargos não existem na Bíblia, né? Mas ele acaba se tornando isso. Então o que acontecia com Timóteo? As pessoas, quando tinham alguma reclamação contra um pastor, iam falar para quem? Para o chefe. Quem era o chefe? Timóteo. Ele tinha promovido a eleição, ele é que tinha constituído os pastores, né? As pessoas tinham alguma reclamação do pastor, iam falar com quem? Com Timóteo. Hoje elas falam com quem? Quando tem reclamação do pastor, falam com quem? Com quem elas falam? Com quem vocês falam quando querem reclamar de mim? Com quem vocês falam? Pode falar com a liderança. Geralmente não falam com a liderança, geralmente falam nas casas, né? Vão nas casas falar, né? Não é o certo fazer isso, vamos aprender hoje aqui. Não é para falar nas casas, é para falar, é para agir de outro jeito, ok? Porque nós não temos um arcebispo, eu não tenho um chefe. A rigor não tem uma pessoa que é um delegado apostólico, né? Não tem um apóstolo, não temos isso. O pastor então é folgado, não tem chefe, pois é um perigo isso, e realmente é perigoso. Nós vemos na Bíblia homens que abusaram dessa posição, como Diótrefes, por exemplo. Quando João fala de Diótrefes, era um homem que abusava dessa posição. Aliás, nem o apóstolo João ele respeitava. Então é um perigo essa posição às vezes. E podem surgir reclamações contra o bispo. Ele está lá liderando uma igreja, não tem ninguém acima dele, e surgem problemas, reclamações contra ele. Com quem temos que reclamar? É um problema. E os pastores, o texto que nós aprendemos aqui, o texto que nós estamos estudando aqui, mostra que os pastores são denunciáveis, os pastores, eles falham, eles erram, eles pecam. O texto, nós vamos ver na semana que vem, o texto fala quanto aos que vivem no pecado. Esse versículo 20 está falando de quem? De pastores, presbíteros. O texto fala quanto aos que vivem no pecado. Nossa, mas pastor peca? Peca. Médico fica doente, Leandro? Fica. Médico fica doente, pastor peca sim. Nossa, é um ser humano como outro qualquer. Então, esses homens, eles são passíveis de denúncia. Então, por isso, o apóstolo Paulo regulamenta isso, dizendo: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Notem bem, irmãos, na verdade, nenhuma denúncia contra ninguém, nem contra pastor, nem contra membro, deve ser recebida de forma descuidada, de forma temerária. Nenhuma denúncia. Não é só contra o pastor. Quando eu era menino, eu fui membro de uma igreja onde havia uma senhora que tinha 3 filhos. E o filho mais novo dessa senhora engravidou a namorada. E a mãe da moça ligou para o pastor dizendo o seguinte: a mãe do rapaz, que é membro da sua igreja, a mãe do namorado da minha filha, essa senhora que é membro da sua igreja, orientou a minha filha a fazer um aborto. O que o pastor fez? Ele, no domingo seguinte, reuniu a igreja, expôs a acusação
e disciplinou e expulsou aquela irmã da igreja por causa disso. Passou o tempo, a criança nasceu, a raiva daquela senhora incrédula passou, e ela disse: pastor, eu queria te pedir desculpas, porque na hora eu fiquei brava e inventei aquela história. Aquela moça da sua igreja nunca aconselhou minha filha a fazer aborto, coisa nenhuma. E agora? Não checou antes, exatamente, não checou antes. O que ele fez? Ele recebeu a denúncia sem se cercar de provas. Não sei se ele tinha alguma raiva da mulher, aproveitou a oportunidade, né? Vou me livrar agora, né? Vou aproveitar para me livrar dela agora, né? Mas eu lembro que era uma senhora muito dócil, era uma senhora muito querida. Ele agiu de modo temerário. Nós não podemos acolher denúncia de ninguém sobre essas bases, especialmente sabendo que os crentes são alvos especiais de acusação das pessoas, que não gostam de nós e querem nos prejudicar. Então, esse pastor, ele não agiu de modo sábio. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele sabe, claro, que qualquer pessoa, antes de você receber a denúncia, acreditar numa denúncia dirigida contra alguém, qualquer pessoa, você tem que checar antes. Mas aqui, ele tem em mente o pastor. Por quê? Porque ele tem em mente o pastor? Porque o pastor, ele é um alvo mais especial. O pastor é um alvo especial. Ele está mais exposto. O pastor, ele fala coisas para as pessoas em segredo. Ninguém mais ouve, só aquela pessoa ouve. E vocês sabem, uma das coisas que eu mais tenho enfrentado problemas no meu ministério pastoral é a atribuição de palavras a mim em aconselhamento, em abordagens individuais no meu gabinete. É a atribuição de palavras a mim, palavras que eu nunca disse, coisas que eu nunca falei, coisas que eu inclusive reprovo. E eu não tenho provas. Eu me sento com a pessoa, ali no gabinete, ninguém mais vendo, não tem câmeras gravando, não tem nada, nada disso. Eu me sento ali e eu começo a falar com a pessoa. E a pessoa ouve tudo que eu digo, e depois ela pega o que eu falei, muda o que eu falei para ajustar aquilo que ela quer ouvir, muitas vezes até para manipular outras pessoas. Dizendo: olha, o pastor me falou tal coisa, você tem que me ajudar a fazer isso. Porque o pastor falou que isso tem que ser feito, e o pastor inclusive disse que você tem que fazer assim, assim, assim. E eu nunca disse nada. Então nós, os pastores, enfrentamos uma grande dificuldade nisso. Nós somos pessoas expostas, e muito facilmente as pessoas podem nos atacar e inventar coisas contra nós, coisas que, se os irmãos crerem, vão fazer com que o nosso ministério, o meu ministério, se perca. Muito bem, vamos olhar então para o versículo 19, vamos observar com atenção o que diz esse versículo, para que os irmãos aprendam como agir diante desses problemas. Então vejam aí, nós estamos dizendo, a nossa frase é que o pastor, ele deve ser considerado merecedor de crédito mais elevado. O pastor erra? Erra. Por que ter um crédito mais elevado? Por que cercar o pastor de proteção maior? Porque o pastor erra sim, mas ele também está mais suscetível a calúnias. Ele está mais suscetível a ataques. Todos os pastores têm falhas. Eu lembro da história de um pastor que ele estava passando e ele viu um grupo de meninos em volta de um cachorro. Ele parou: o que está acontecendo aqui? E os meninos ali em volta do cachorro. E o menininho falou assim para o pastor: pastor, nós estamos aqui vendo quem conta a mentira maior. Quem contar mentira maior ganha o cachorro. O pastor disse: que coisa feia. Na idade de vocês, eu nunca contei uma mentira.
Os meninos olharam um para o outro e disseram: pastor, o cachorro é seu. Claro que ele mentiu, né? É lógico. Esse merecia denúncia, né? Os pastores falham sim. Não adianta querer enfeitar o cargo, enfeitar a função, achar que não, que são homens de uma santidade especial, que isso não é verdade. Nós somos feitos do barro de Adão, né? Somos do barro de Adão e nós lutamos com a nossa natureza pecaminosa, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos defeitos. Veja o que diz o texto então. Não aceites. O que significa isso? Não aceitar. A ideia é você não receber como legítima uma acusação. Essa é a ideia. Não receba como legítima. Para os irmãos terem uma ideia do que significa isso, esse aceitar presente aqui, volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia e veja o capítulo 15 de Atos. 15. E eu quero pintar na mente dos irmãos aqui uma figura, para que os irmãos gravem o que significa esse aceitar a denúncia. Vamos ver, veja Atos 15, versículo 4. Diz assim, Atos 15, 4. Os irmãos vão achar aqui um verbo, que é o mesmo verbo que aparece no texto que estamos estudando. Prestem atenção que os irmãos vão achar o verbo facinho, facinho. Veja o que diz aqui. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Os irmãos estão vendo essa expressãozinha? Foram bem recebidos. Sabe que verbo é esse? É o mesmo verbo usado em 1 Timóteo 5 para denúncia. Receber a denúncia. O que é receber a denúncia? É isso aqui, é dar boas-vindas à denúncia. É receber com os braços abertos. É receber com simpatia, com um sorriso no rosto. Como esses homens foram recebidos aqui em Atos 15, 4? Eles foram recebidos com simpatia, com calor, com amizade, com toda hospitalidade. Assim eles foram recebidos. O mesmo verbo aparece em 1 Timóteo 5, dizendo: não recebas, não aceites, não recebas denúncia sem prova. O que é então receber a denúncia? Braços abertos, sorriso no rosto, calor no coração, café na mesa, pãozinho quentinho. Bem-vinda, denúncia, bem-vinda. Que alegria receber você aqui na minha casa hoje. Isso é aceitar a denúncia. Não faça isso. Você já fez isso? Já chegaram para você com denúncias contra um pastor, contra um presbítero, e você deu as boas-vindas à denúncia. Sente-se denúncia. Continue. Aceita mais uma xícara e sorri alegre. Oh, que bom. Volte sempre, denúncia. Volte, a minha casa está aberta para você. Venha quantas vezes quiser. Você não sabe quanta alegria eu tenho em receber você. É assim na sua casa? Quando chegam lá, você não sabe a nova que eu tenho do pastor Marcos. Oh, entre, eu já vou ferver a água do café. É dar as boas-vindas. O texto bíblico diz: não faça isso. Não dê as boas-vindas. Não aceite a denúncia. Não aceite a acusação. O apóstolo Paulo é sério em dizer isso, porque ele sabe que se você aceitar a acusação de modo temerário,
você pode prejudicar e destruir a vida daquele homem, o ministério daquele pastor. O texto fala: não aceites denúncia. O que é denúncia? Sabe o que é denúncia? Denúncia é acusação. É isso que significa a palavra. É uma acusação que alguém faz. É a tentativa de atribuir a alguém uma conduta desonrosa ou uma palavra falsa. Os pastores são alvos disso, dessas acusações? Muitas vezes. O tempo todo. Eu sou... Os irmãos não têm noção. Quantas vezes? Os irmãos não têm noção quantas vezes eu sou alvo de denúncia e de acusação. Recentemente, circulou entre alguns irmãos, circulou essa denúncia, essa acusação de que eu e outros líderes da igreja, nós tínhamos mentido em juízo. Mentir, isso é crime. Mentir em juízo é crime. E circulou essa acusação de inimigos nossos da igreja. Inimigos da nossa igreja fizeram com que essa acusação se propagasse. Graças a Deus me alertaram disso e tudo mais, e eu pude conversar com as pessoas e tudo mais. E algo que foi bom, os irmãos que são do campo jurídico aqui sabem que qualquer depoimento feito em audiência é registrado em ata. Então, tudo que eu disse na audiência foi registrado em ata e publicado. Qualquer pessoa pode acessar o que eu disse na internet ou no fórum, em qualquer lugar. O processo é público, é um processo aberto. Qualquer pessoa pode chegar e dizer: eu quero ver esse processo, eu quero ler essa ata. Qualquer pessoa aqui pode fazer isso quando quiser. Ou se não quiser ir no fórum, pode acessar na internet. Acessa, digita lá o nome da igreja, o CNPJ da igreja, vai acessar o processo. Acessou o processo, tem acesso a tudo. A sentença, a audiência, a ata, tudo. Você pode ler. E aí então, o que aconteceu? Por quê? Porque essa denúncia não foi recebida. Porque essas acusações não foram recebidas. Porque havia ali uma prova cabal das coisas que eu havia dito. Olha, o que o pastor disse está aqui. Isso foi registrado numa ata, diante de um juiz, diante de outras pessoas. O que ele disse está aqui. Ele não disse nem menos nem mais do que isso aqui. Isso aqui é o que ele falou. Isso é mentira? Não, então ele não mentiu. Os líderes da igreja estiveram lá. Eles disseram isso aqui, olha o que eles disseram aqui. Isso é mentira? Não. Então a acusação é falsa. Mas essas coisas acontecem e nós temos que cuidar para que não recebamos essas acusações sem provas. Uma outra denúncia recente contra mim foi no sentido de dizer isso. É uma denúncia, uma acusação, que eu não sei qual das duas é pior. De dizer que o meu discurso no campo do ensino individual, o meu discurso no campo da orientação de famílias, é um discurso machista. O machismo é pecado. O machismo é uma filosofia de vida e uma visão de mundo absolutamente contrária à palavra de Deus. Por quê? Porque o machismo crê na superioridade do homem diante da mulher. E isso vai contra o conceito bíblico de imagem de Deus. Homem e mulher são imagem de Deus. Não há nenhuma relação de superioridade desses dois seres. Um sexo não é mais imagem de Deus do que outro. Então, as pessoas que adotam o modelo machista são pessoas que rejeitam a palavra de Deus já logo no começo. E mais, a palavra de Deus diz que em Cristo não há homem nem mulher.
Ou seja, a filosofia machista rejeita inclusive a obra de Cristo na cruz. Rejeita o ensino bíblico que decorre da própria cruz. Então, quando nós dizemos este homem é machista, isso significa que ele crê na redução da mulher, na coisificação, na banalização da mulher. Nós conhecemos sistemas machistas. Nós sabemos que o judaísmo do primeiro século era machista. As mulheres eram objetos apenas, escravas. Muitas culturas, os senhores, os donos da casa, dispunham até mesmo da vida das suas mulheres. Podiam matá-las se quisessem. Os judeus discutiam se a mulher tem alma ou não. Vocês acham? Olha, Ivan, eu vi. Já imaginaram? Será que a mulher tem alma? Discutiam isso, por quê? Porque criam na inferioridade da mulher. Isso é pecado. Isso é um desvio doutrinário. Isso é um afastamento do ensino bíblico. Talvez essa conversa, essa denúncia aconteceu porque eu não sou favorável ao ministério de pastoras, porque a Bíblia fala que, em 1 Timóteo, a Bíblia fala que a mulher não deve exercer a função pastoral, mas não porque ela é inferior, não é por causa disso. As razões que o apóstolo Paulo apresenta são outras, são razões funcionais, são razões doutrinárias de reflexos funcionais, mas não porque a mulher é inferior, absolutamente, menos inteligente, menos capaz, isso não existe na Bíblia. Não há na Bíblia nada que aponte a mulher como menos inteligente, como menos capaz, absolutamente, nunca, jamais. Mas notem, esse tipo de acusação aconteceu e esse tipo de acusação foi somado à acusação de que eu ensino que no casamento a mulher não pode abrir a boca, só o homem pode falar. Quantas pessoas aqui já fizeram aconselhamento pré-nupcial comigo? Há vários aqui. Vários noivos agora casados, tem outros aí que estão se casando agora, que têm tido. Quando eu disse isso para alguém? Quando isso aconteceu? É exatamente o oposto que é dito. Que a mulher, na sua função de esposa, ela deve auxiliar ali o seu marido, ela deve cooperar com ele. O papel dela como auxiliadora idônea é o papel de alguém que enriquece o lar, que promove o benefício do lar através da sua contribuição, inclusive verbal. Ela vai dizer as coisas, ela vai admoestar, ela vai mostrar certas preocupações, ela vai mostrar certos perigos, ela tem que falar. A minha briga com a Simone é porque ela fala pouco. Esse é o problema com a Simone. Você não fala. Fala. A Simone é a maior prova de que a minha teologia é diferente. A maior prova disso. Porque não há na palavra de Deus nada que diga isso. Nada. Mas disseram isso. Que eu ensino isso. Que a mulher não pode abrir a boca dentro de casa. Foi uma distorção de um conselho que eu dei. Eu havia dito que na hora de uma briga, para não incendiar os ânimos, o melhor é a mulher ficar em silêncio. Mas muda. Hoje, graças a Deus, conversei com uma irmã hoje, uma irmã aqui da nossa igreja, e até comentei esse assunto com essa irmã, porque estava com o coração pesado, e ela também, e nós falamos sobre esse assunto, graças a Deus, isso foi esclarecido. Mas, graças a Deus, na nossa igreja nós temos essa liberdade, né? De nos aproximarmos das pessoas e falarmos, olha, não foi isso. Isso não aconteceu. Eu não sabia. Sim, olha, é diferente. Não é assim que as coisas aconteceram. Não foi assim que as coisas aconteceram. E nós pudemos, então, deixar essas coisas cristalinas, tranquilas, e tudo se solucionou, graças a Deus.
Mas imaginem, irmãos, se um comentário como esse se expande pela igreja. Se um comentário como esse se expande pela igreja, como vai ser o impacto do meu ministério sobre os casais? Que casal vai me procurar? O marido vai querer me procurar, a esposa não. Vamos falar com o pastor? Vai você, eu não. Eu sei que ele vai falar. Imaginem só como isso será prejudicial para o ministério do episcopos, do pastor, do presbítero na sua função de influenciar as pessoas e mudar a vida delas. Pela bondade de Deus, esses dois episódios que eu contei para os irmãos, deixe-me abrir um parênteses aqui, são episódios muito recentes, que eu compartilhei com os irmãos a fim de ilustrar o problema da denúncia, que é muito comum entre os pastores. Eu poderia contar outras denúncias que eu sofri ao longo da minha vida, mas esses dois eram mais recentes. E esses dois, deixa eu deixar bem claro aqui para os irmãos, para que os irmãos não se preocupem, esses dois problemas foram absolutamente solucionados, totalmente solucionados, graças à transparência dos irmãos. Então quero realçar aqui essa virtude que eu encontrei nos irmãos, a possibilidade de expor isso para mim, dizer para mim, e eu poder corrigir, eu poder mostrar, olha, essa denúncia não é verdadeira, essa denúncia é falsa, e falar sobre isso e provar isso. Então não se preocupe com essas denúncias, porque elas já são coisa do passado, mas elas aconteceram muito recentemente. Eu contei para os irmãos, não para falar que eu estou sendo atacado aqui, não estou sendo atacado, não. O pastor brigou com alguém, não briguei com ninguém, está tudo certo, está tudo bem, tudo na mais perfeita paz, graças a Deus por isso. Mas estou contando para ilustrar para os irmãos acerca de coisas muito recentes, que mostram o quanto o pastor muitas vezes fica exposto a acusações, e nós não podemos dar as boas-vindas. Graças a Deus essas pessoas, em vez de darem as boas-vindas, fizeram o quê? Vieram falar comigo. Elas não chegaram e falaram assim, bem-vinda denúncia, sente-se, não. Elas vieram falar comigo, conversaram comigo, e nós pudemos solucionar isso e mostrar como as coisas de fato são. Então, é um parênteses que eu quero abrir aqui, para que os irmãos não se preocupem, dizendo, o pastor está sendo perseguido, nada disso. Foram esses problemas que acontecem, são comuns no ministério, e tudo isso já foi solucionado, graças a Deus, e está tudo na mais perfeita paz. Muito bem, continue aí no texto, veja o texto aí, observe. O texto fala assim, não aceites denúncia contra o presbítero, senão, então pode aceitar? Pode. Quando? Quando, o texto fala, exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Essa norma, se os irmãos olharem com atenção, volte a sua Bíblia para Deuteronômio. Veja Deuteronômio 19:15. Veja o que diz lá. Deuteronômio 19:15. Preste atenção nesse versículo, porque aqui está a base dessa orientação do apóstolo Paulo. Deuteronômio 19:15. O texto fala assim, Deuteronômio 19:15. Fala assim, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então a lei de Moisés já estabelecia isso. Você só pode aceitar a denúncia de alguém com 2 ou 3 testemunhas. Jesus ensinou isso também. Veja Mateus 18. Mateus 18 é um texto conhecido dos irmãos. Os irmãos sabem o ensino de Jesus acerca da disciplina eclesiástica. Mateus 18:16. O texto diz assim, falando sobre o irmão que está prestes a ser expulso da comunhão. Veja o que diz. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Jesus ensinou esse modelo, 2 ou 3 testemunhas, antes de você aceitar denúncia contra qualquer pessoa, não só contra o pastor. Veja Atos 11, o que acontece aqui. Atos 11, o apóstolo Paulo ensinava isso e praticava isso. Veja o que diz Atos 11. Atos 11, 27. Observe a conduta do apóstolo Paulo aqui. Nesse episódio do livro de Atos, ele fala o seguinte: naqueles dias desceram
alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Que socorro era esse? Dinheiro, socorro material, uma oferta. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. O que eles fizeram aqui? Eles enviaram o dinheiro, mas levaram com eles 2 pessoas. Para quê? Para verificar se o dinheiro seria realmente entregue, para se alguém fizesse alguma acusação, teria 2 testemunhas ali mostrando que aquele dinheiro havia chegado realmente ao destino certo. Veja 2 aos Coríntios 13. 2 aos Coríntios 13. Veja o apóstolo Paulo aplicando isso na igreja de Corinto, resolvendo um problema. Segundo aos Coríntios 13:1, fala assim: esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Paulo estava numa situação crítica com aquela igreja, sofrendo terríveis acusações. Paulo foi muitas vezes acusado no seu ministério, caluniosamente. Acusaram o apóstolo Paulo de práticas terríveis, de mentira, de imoralidade, de adulterar o evangelho. O apóstolo Paulo foi várias vezes atacado por inimigos. Vejam o que ele diz em 2 Coríntios 13:1. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. O apóstolo Paulo abraçava esse modelo. E nós temos que abraçar esse modelo de modo especial em relação aos pastores. Quando alguém chegar para você com uma denúncia contra o pastor, você só pode aceitar essa denúncia se houver prova cabal. Se houver testemunhas dizendo, não, isso realmente é verdade. Eu ouvi. O pastor fez isso. O pastor disse isso. Ele é assim. Ele age assim. E acontecendo então isso, a denúncia sendo válida, sendo real e sendo comprovada, então o texto fala, esse pastor que vive no pecado deverá ser disciplinado na presença de todos. Por que esse privilégio especial? Mais uma vez, irmãos, o diabo, ele tem um alvo específico na igreja. A igreja é o corpo, tem seus líderes, os cabeças dessa organização. Quando alguém quer matar, mira no braço, mira nos pés, mira nas pernas. Quando alguém quer matar, mira na cabeça. Os irmãos viram aquele atirador recentemente. Ele queria matar. O objetivo era matar. Onde ele mirava? Em todas as vítimas, onde ele mirava? Na cabeça. O diabo é um atirador. Ele quer matar a igreja. Então quem é o alvo principal dele? É o pastor, é o cabeça, é o líder. Ele mira na cabeça porque ele quer matar a igreja. Por isso, nós devemos ser muito cuidadosos com o que nós ouvimos. Nós devemos ser muito criteriosos com os ataques, com as acusações que são feitas, porque muitas vezes ministros de Satanás entram na igreja, ministros do diabo entram na igreja com um objetivo: eu quero acertar a cabeça, eu quero destruir essa igreja. Eles entram aqui, e eles ficam aqui, e eles começam a fazer acusações. E os irmãos que recebem essas coisas de modo temerário estarão sendo instrumentos para a destruição de toda a igreja. Existe um fardo muito grande no trabalho pastoral. Os irmãos sabem que eu gosto muito de um personagem da história da igreja. Quem é mesmo? Santo Agostinho, né?
Agostinho de Hipona. Gosto muito desse personagem. Onde eu vou, as pessoas brincam comigo por causa disso. Às vezes vem pessoas pregar aqui e falam de Santo Agostinho para me provocar e para brincar comigo. Quando eu estou em algum lugar, algum pregador me vê e me conhece, fala alguma coisa de Agostinho para brincar comigo, porque há muitos anos que eu estudo a vida dele, gosto muito dos seus escritos e sou muito edificado pela vida daquele homem. Inclusive eu quero, antes de morrer, espero que demore um pouco, mas espero antes de morrer visitar as terras onde Santo Agostinho ministrou ali como pastor e todo o trabalho que ele fez na Argélia. Sabiam que Santo Agostinho é argelino? Pensavam que ele era alemão, alguma coisa assim? Não. Agostinho é argelino. E eu quero conhecer as cidades onde ele viveu, nasceu e trabalhou. E eu gosto muito dos escritos dele. Recentemente eu li um pedacinho de um sermão dele no fim da vida. Finalzinho da vida dele. Quando ele estava encerrando o seu ministério. Ele disse o seguinte: quando eu cheguei aqui nesta cidade, há tantos anos atrás, há tantas décadas atrás, eu comecei a ensinar algumas coisas. E hoje eu estou encerrando o meu trabalho. E eu percebo que eu continuo ensinando as mesmas coisas. E vocês, na época que eu cheguei, praticavam certos erros. E hoje, décadas depois, vocês continuam praticando os mesmos erros. E ele fala assim, ele disse algo que eu falei, meu Deus, como isso é verdade. Ele fala assim, nunca, em todo esse tempo, ninguém me procurou para compartilhar os seus avanços espirituais. Ninguém. Todos me procuraram para compartilhar as suas falhas, as suas derrotas, os seus pecados. Foi tudo que eu ouvi em toda a minha vida. Nunca ninguém procurou dizendo, pastor, eu venci, eu superei, eu aprendi, eu cresci. Nunca. Sempre me procuraram para expor seus pecados, seus erros, suas falhas. Só isso. Não sei, talvez Agostinho tenha sido severo demais. Talvez, não sei. Mas, pelo menos substancialmente, isso é verdade. Essa semana eu escrevi um e-mail para a Sofia, a nossa secretária. E eu disse o seguinte para ela: Sofia, eu preciso que você coloque algumas coisas na minha sala, porque eu tenho sentido falta. E eu fiz uma listinha. E nessa listinha estavam 3 caixas de lenço de papel para colocar na minha sala. Por quê? Por que 3 caixas de lenço de papel para colocar na minha sala? Por quê? Porque todas as pessoas que entram na minha sala precisam de lenço de papel. Todas. Ninguém vai lá sorrir comigo. Ninguém. Ninguém vai lá contar suas vitórias, suas alegrias, nada disso. Todas vão lá e a certa altura precisam de lenço de papel. E nós, os pastores, ouvimos essas coisas. E nós nos condoemos com essas coisas. Nós vemos as lágrimas das pessoas. E o mesmo Agostinho disse, as lágrimas são o sangue da alma. Alguém chorando é uma alma sangrando. E nós vemos essa chacina que o pecado faz com a alma das pessoas. A dor delas, o sofrimento delas, as lágrimas que correm do seu rosto, aquele sofrimento sincero, seus fracassos, suas lutas, suas derrotas. Nós acompanhamos tudo isso, o nosso coração se aperta, sofre, é difícil. Às vezes queremos ajudar de modo mais eficaz, não sabemos o que fazer.
E nós temos aí então, nesses momentos em que nós testemunhamos todo esse sangramento, toda essa hemorragia de lágrimas, quando nós testemunhamos isso, o nosso sofrimento se torna maior. Não temos motivos para rir. E nós choramos também. E quando eu vejo um texto como esse, eu imagino que o que o Paulo quer fazer aqui, movido pelo Espírito Santo, é trazer a esses homens, aos presbíteros, aos pastores, aos bispos de Deus, que carregam esse fardo, que testemunham esses sangramentos todos, trazer a eles uma segurança maior, para que o seu peso não seja tão grande. Já é difícil testemunhar o sangramento na alma das pessoas. Quão mais difícil será testemunhar esse sangramento e ver a própria alma sangrar, pelos ataques dos caluniosos, pelos ataques dos mentirosos, daqueles que nos querem ver cair. Por isso Paulo escreveu essas linhas: não aceite acusação gratuitamente. Seja benigno com o seu pastor. Seja paciente com ele. Seja indulgente com ele, a fim de que o seu trabalho seja um trabalho mais fácil de se realizar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto que mostra um privilégio importante dos pastores. Queremos pedir que o Senhor levante pastores que sejam dignos desse privilégio. Queremos pedir que o Senhor os capacite para que realizem o seu trabalho com coragem e vigor, e que o Senhor proteja os seus pastores, os verdadeiros homens de Deus espalhados por aí. Que o Senhor os proteja da língua mentirosa, da calúnia, da maldade, dos ataques perversos que os inimigos de Deus, os inimigos do Senhor, realizam contra eles. Protege o Senhor e guarda-os, para que a sua igreja seja protegida também, e a mensagem pregada por esses homens continue a ser propagada com toda desenvoltura e coragem, sem embaraços. Pedimos essas bênçãos e suplicamos: levanta mais pastores, levanta mais homens dignos desses privilégios, desses dois privilégios. Levanta homens assim aqui, no nosso meio. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Nós te rogamos, ó Senhor da seara, que o Senhor envie trabalhadores desse tipo que estudamos aqui para a sua seara. Em nome de Jesus. Amém.